Enviada pelo embaixador Flávio Macieira, enviada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para iniciar o processo de reabertura da Embaixada Brasileira em Caracas, chega a Venezuela. O envio da missão, segundo a chancelaria venezuelana, significa um primeiro passo para normalizar as relações bilaterais entre os dois países. Para a gente falar mais sobre este assunto, recebemos agora no Jornal da Manhã Luiz Vitagliano, professor de Relações Internacionais da FMU. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, estou à disposição. Professor, primeiramente me explica, por gentileza, por que reabrir, então, fazer a reabertura dessa embaixada que havia sido fechada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Qual a importância da relação com a Venezuela e qual é a relação que o Brasil tem comercialmente com o país? Com relação ao fechamento de uma embaixada, é uma atitude muito drástica, né? Então, só se justifica no caso de uma dificuldade grave nas relações entre os países ou numa situação de tensão próxima à guerra. Então, se justificaria se as relações entre o Brasil e a Venezuela estivessem bastante tensionadas. Nesse caso, não existe uma justificativa para que não haja uma relação diplomática, mesmo porque a presença de uma embaixada ela é importante para que haja diálogo, concordando ou não concordando com o país. Então, é importante reabrir o diálogo com a Venezuela, faz parte, inclusive, de um projeto, digamos, latino-americano, sul-americano, do governo Lula. E a normalização, como você propriamente disse, a normalização dessa relação é importante para que o Brasil restabeleça relações comerciais, relações políticas, relações econômicas e fronteiriças com a Venezuela. Nós não podemos esquecer que a Venezuela faz fronteira com o Brasil na região amazônica, que hoje é o centro de uma discussão ambiental, mas é o centro de uma discussão a respeito da soberania brasileira também. Então, ter uma relação diplomática e ter contato frequente com um país na fronteira amazônica é fundamental. Do ponto de vista comercial, a Venezuela chegou a ser, depois foi suspensa, né, mas chegou a ser parceira do Mercosul. Então, existia aí uma prospecção de que a Venezuela seria um parceiro comercial importante com relação ao Brasil. Obviamente tem uma série de problemas logísticos que dificultam essa intensificação de relação comercial, mas a economia venezuelana e a economia brasileira, elas se complementam. O Brasil tem algumas commodities que são importantes à Venezuela, alguns produtos primários que são importantes à Venezuela, e a Venezuela tem uma expertise, uma inteligência em petróleo, que é importante para o Brasil. Ô professor, e do ponto de vista humanitário, essa proximidade com a Venezuela não pode, de certa forma, ameaçar os esforços que têm sido feitos pelo Brasil nos últimos anos para receber refugiados venezuelanos? Há muita gente fugindo da miséria, da perseguição da ditadura de Nicolás Maduro no país vizinho, na Venezuela, e o Brasil tem recebido muitos desses refugiados venezuelanos. Talvez, depois da Colômbia, o país que mais tem acolhido os venezuelanos. Recebeu elogios, inclusive, pela Operação Acolhida, conduzida nos últimos anos, desde o final do governo Michel Temer. Isso tudo não pode colocar em risco também essa política de recebimento e de acolhimento de venezuelanos aqui no Brasil, essa guinada, esse novo momento das relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela, professor? Veja bem, essa é uma interpretação possível, mas a diplomacia e a arte da negociação, ela permite que várias situações sejam aceitáveis. Você receber venezuelano não tem absolutamente nada a ver com fechar e abrir embaixada. Uma outra interpretação possível é que a Venezuela seria uma ditadura. Talvez o governo Lula considere essa classificação em relação à Venezuela um tanto quanto ultrapassada ou passada do termo. Então, essas coisas que para alguns é um ponto pacífico, para outros é passível de negociação e interpretação.
certamente o governo Lula vai conversar com o governo Maduro e certamente as questões humanitárias e as questões dos refugiados e as questões da fronteira, elas vão entrar nessa pauta de negociações e nessa pauta de conversações. Então, mais do que considerar uma coisa ou outra, abrir uma rodada de negociação e abrir uma rodada de conversação e restabelecer relações diplomáticas, ela é fundamental. Veja bem, você pode considerar que existe um problema de refugiados muito sério, né, na fronteira amazônica, como em vários lugares do mundo existem problemas de refugiados de guerra, problemas de refugiados políticos, problemas de refugiados religiosos, e não se resolve essas questões fechando embaixada, muito pelo contrário, se resolve essas questões abrindo canais de comunicação e de conversação. Eu disse para vocês, fechar uma embaixada é um ato próximo a romper completamente relações, e o próximo passo é guerra. Não faz nenhum sentido esse tipo de atuação. Então, no manual da diplomacia, você resolve problemas e questões fronteiriças e questões de refugiados através da diplomacia, não fechando os canais diplomáticos. Professor, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a primeira viagem de Lula internacional. Ele vai à Argentina. Gostaria de saber qual é a expectativa do senhor com este encontro dele com o presidente argentino e estar estreitando novamente relações com os países da América Latina. Eu entendo que, veja, nós estamos falando de dois países sul-americanos aqui, né? Reabertura de uma embaixada venezuelana e a primeira visita como chefe de Estado à Argentina. Então, acredito que o Lula recoloca na agenda da política externa brasileira a prioridade do Brasil enquanto liderança na América do Sul. E a Argentina, obviamente, é um parceiro estratégico para essa liderança. Durante o século XX, para vocês terem um pouco da noção do que nós estamos falando aqui, esses dois casos ilustram bem isso. Durante o século XX, o principal problema da política externa sul-americana no Brasil ficava no eixo sul, no eixo do Rio da Prata, né? Argentina, Uruguai, Paraguai. Esses países, né, que constituem aí o Cone Sul, nós tínhamos a maior tensão, digamos assim, diplomática. A Argentina concorria e se colocava em relação ao Brasil como a liderança, a principal referência da América do Sul em política externa. E, aos poucos, o Brasil foi tomando esse lugar da Argentina. Basta lembrar a vocês que no início do século XX a Argentina era a quarta economia do mundo e um país bastante desenvolvido, né? Buenos Aires era a capital europeia fora da América do Sul, pelo menos diziam isso. Mas, enfim, isso passou e o Brasil tomou a liderança, principalmente depois da construção de Itaipu, em 1976, nós temos o Brasil liderando o Cone Sul. E a principal ponto de tensão, então, a partir do final do século XX, se passa no nosso eixo amazônico, onde o Brasil hoje tem uma dificuldade grande de gestão, inclusive, né, da extensão territorial. É um problema de segurança, é um problema de fronteira, é um problema do narcotráfico. Então, aquele eixo amazônico hoje é o principal eixo de tensão. Então, o Lula vai, no seu projeto de América do Sul, para o país de maior parceria e de maior cooperação. A relação com a Argentina deixou de ser uma relação de concorrência para passar a ser uma relação de cooperação. Então ele vai à principal referência de cooperação na América do Sul e vai tentar exercer na sua diplomacia uma liderança na América do Sul. E o seu principal problema está no eixo amazônico.
Agora, professor, falando justamente sobre economia, o Brasil terminou o ano de 2022 numa situação mais confortável economicamente do que os vizinhos aqui da América Latina e até na comparação com outros países desenvolvidos com indicadores melhores do que esses outros países, do que essas outras nações. Queria saber do senhor se economicamente prevê que até essa aproximação com a Argentina, que enfrenta uma situação econômica muito delicada, com o fato de o Brasil agora ter também um governo de esquerda, um governo com as mesmas pautas que vigoram lá na Argentina, se isso preocupa os senhores, se caminhamos também para viver um cenário economicamente parecido com esse que vive a Argentina, em contraposição ao que tínhamos até o final de 2022. Olha, tudo isso depende, e eu acho que ainda não está muito claro, pelo menos para nós, do público em geral, mas talvez não esteja muito claro para o governo qual é o tipo de liderança que o Brasil vai exercer na América do Sul neste momento. Exerceu um tipo de liderança no primeiro governo Lula, digamos assim, de 2003 a 2010. Agora, o mundo é bastante diferente hoje, o que talvez exija de nós uma não comparação entre o Lula 1, Lula 2 e o Lula 3. Do ponto de vista econômico, a Argentina está numa situação bastante delicada. Eu diria a você que hoje, cometendo até uma certa gafe, mas eu queria me fazer entendido, o Brasil representa para a América do Sul hoje o que a Alemanha representa para a Europa. Então, toda essa discussão sobre união, sobre maiores, né, o Mercosul, as fronteiras, o aumento do comércio, né, entre os países da América do Sul, tudo isso passa pelo Brasil, sem dúvida nenhuma. Só vai acontecer se o Brasil tiver uma política, e uma política econômica, sem dúvida nenhuma, uma política para infraestrutura para isso. É uma decisão de governo, não está clara se ela vai ser tomada ainda ou não. Agora, o Brasil, sem dúvida nenhuma, representa para os países da América do Sul uma chance de recuperação. E eu diria o seguinte, não se trata de direita e esquerda, né? Porque o dinheiro, ele tem cor, né? O dólar é verde, mas ele não tem ideologia. Dinheiro é dinheiro, 10 vale 10, 20 vale 20 num governo de esquerda e num governo de direita. Então, o Uruguai, que tem um governo, digamos assim, centro-direita, sem dúvida nenhuma vai conversar com o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma vai procurar fazer parte desse esforço, né? Então, eu vejo que essa situação delicada econômica da América do Sul olha para o Brasil com pedido de ajuda, e sabe que o Brasil tem interesse, digamos assim, em reconfigurar uma política regional. Por que o Brasil tem isso? Por uma interpretação do governo de que uma América Latina, uma América do Sul unida, com pautas em comum, é mais forte para discutir num mundo que talvez esse termo já esteja fora de moda, mas digamos assim, num mundo globalizado, ou num mundo, para usar um termo de moda, num conflito seríssimo entre China e Estados Unidos. Conversamos então com o professor de Relações Internacionais da FMU, Luiz Vitagliano. Professor, obrigada pela entrevista, excelente final de semana para o senhor. Agradeço, bom trabalho a vocês, bom fim de semana. Obrigado.